Tem um transtorno de ansiedade que poderia ser, inclusive, designado como um transtorno de ansiedade social, né? Uma das variações do transtorno de ansiedade social, que é pouquíssimo conhecido, né? Menos conhecido ainda do que a fobia social, que é o mutismo seletivo, né? Bom, quais são as características básicas desse transtorno, né? Ele é considerado pelo DSM-5 como sendo um transtorno de ansiedade que se manifesta basicamente em crianças em idade escolar, né, ali na faixa de 3 a 8 anos de idade, tá? E que tem como característica central uma recusa em falar em situações sociais, né? Então, o componente central desse transtorno é a dificuldade na comunicação oral, na fala, né? Existe então uma certa distinção em relação à fobia social, no sentido de que a fobia social ela seria um quadro de ansiedade mais amplo, e o mutismo seletivo, como o próprio nome já diz, né, a pessoa ela fica muda, ela fica calada em determinadas situações sociais e com determinadas pessoas. Então é um ficar calado seletivo, digamos assim. Tudo bem? Bom, que situações sociais são mais comuns de aparecerem o mutismo seletivo e com que tipo de pessoas, né? Como é um transtorno que se dá basicamente em crianças, o mutismo seletivo ele aparece muito no contexto escolar, né? Então a criança ela apresenta uma recusa em falar com seus colegas, pode ser com seus pares ali da escola, mas principalmente com professores ou outro adulto significativo na escola, né? Pela pouca literatura que existe sobre o mutismo seletivo, os dados mostram, né, que essas crianças elas têm muita dificuldade em falar, principalmente com adultos desconhecidos ou com figuras de autoridade. Então, por exemplo, professores, médicos, coordenadores, amigos dos pais, que quando vão na casa da criança ela fica calada, ela fica muda, há uma recusa em falar, como eu coloquei, né? Agora, uma questão que a literatura aponta é que esse não falar, né, da criança que tem mutismo seletivo não é uma questão de escolha, né, uma escolha voluntária, né? Ou seja, a criança ela não escolhe falar com determinadas pessoas e com outras não, né? O que a literatura coloca é que é um transtorno, né? É um comportamento de ficar calado que é função da ansiedade, do medo, da insegurança que a criança tem em falar com aquela determinada pessoa ou naquela determinada situação, né? Então são crianças que falam basicamente em casa, em contextos familiares e com pessoas familiares. De maneira que quando ela se depara, ela se defronta com pessoas desconhecidas, e como eu ressaltei, né, principalmente com figuras de autoridade, ela não consegue falar. E aí, de novo, né, não é uma questão de escolha, a criança não escolhe não falar. Ela não fala por uma questão de medo, ansiedade e insegurança. Tudo bem? É um transtorno que é considerado aí altamente associado à fobia social. Então a grande maioria das crianças que tem mutismo seletivo também apresenta um quadro de fobia social. Reparem, não é um transtorno exclusivo de crianças, né? Mas pelo que eu pesquisei, é muito difícil você ter casos de adulto com mutismo seletivo, embora existam, né? Tanto as causas como os fatores de manutenção e o próprio tratamento do mutismo seletivo ainda são muito desconhecidos, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguns pontos aqui que eu anotei que são importantes da gente considerar aqui, né? Essa questão do silêncio que a criança apresenta
é fundamental a gente não ficar olhando só para o silêncio em si. Como assim? A ideia, o raciocínio da terapia comportamental é olhar para a função que os comportamentos apresentam. Então, a gente lidando com um caso de mutismo seletivo, na terapia comportamental, a gente teria que olhar para a função do silêncio. Ou seja, que efeitos, que consequências que a criança obtém quando ela fica em silêncio. Então, será que ela consegue manipular o seu ambiente, o seu entorno, ficando em silêncio? Será que é um ato de hostilidade em relação a algum adulto, em relação a alguma pessoa? Será que tem uma função de reduzir a ansiedade? Então, para a gente trabalhar na terapia comportamental esse problema, a gente teria que investigar e identificar qual é a função desse silêncio. Tudo bem? Bom, são crianças que são vistas geralmente como crianças tímidas, inibidas, envergonhadas e coisas desse tipo. É um quadro extremamente semelhante à fobia social, como eu coloquei. Algumas causas hipotéticas que a gente tem em relação ao mutismo seletivo são causas que basicamente são as mesmas de qualquer transtorno psicológico, então a gente tem questões genéticas influenciando isso. Então, questões de temperamento, por exemplo, a questão da inibição comportamental. Então, questões de vergonha, temperamento inibido, timidez e coisas desse tipo. Ou seja, a criança ela já nasce predisposta a ter esse comportamento mais quieto, mais reservado, mais calada, e, combinado a isso, questões ambientais, que a literatura vai apontar que em relações familiares de superproteção, relações muito controladoras, relações de dependência entre mãe e filho, tudo isso vai favorecer para um quadro de mutismo seletivo. Por outro lado, a gente também tem a questão das experiências traumáticas. Então a criança ela pode ter passado por algum evento traumático, por exemplo, numa situação escolar, em que a professora, isso aqui inclusive é muito comum, a professora pede para a criança ler em voz alta, e aí ela vai ler em voz alta, ela comete algum erro, ou ela fica envergonhada, ou lê de uma forma errada, gagueja, alguma coisa assim. As outras crianças começam a rir dela, começam a debochar, fazer gozações e coisas do tipo, e a partir dessa experiência ela começa a desenvolver um quadro de mutismo seletivo. Bom, o mutismo seletivo na infância ele pode evoluir para uma fobia social grave. Para ser considerado um transtorno, ele tem que produzir um sofrimento clinicamente importante e interferir de uma forma significativa no funcionamento das áreas de vida da pessoa. Então, deve prejudicar o funcionamento ocupacional, educacional, social e assim por diante. A literatura aponta que essas crianças que apresentam um quadro, geralmente elas têm uma inteligência acima da média, têm habilidades muito desenvolvidas, até acima das habilidades de outras crianças, tudo bem? São crianças muito curiosas, observadoras e coisas do tipo. É importante destacar, gente, que o mutismo seletivo ele não se trata de um transtorno de linguagem, como a afasia, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. A criança ela tem a capacidade de falar, totalmente preservada, inclusive ela pode se expressar muito bem, só que ela, como eu falei no início do vídeo, ela se recusa a falar por conta da ansiedade social. Tudo bem? Em relação à questão do tratamento, a literatura aponta que não existe uma orientação específica para o tratamento, até por conta das poucas pesquisas e do pouco conhecimento que se tem sobre esse quadro. O que se sugere, basicamente, é o seguinte: como a criança não fala, o que geralmente é indicado é a ludoterapia, a terapia através
de jogos, brincadeiras e coisas do tipo, né? Então vocês podem estar utilizando aí como recurso dramatizações, alguma encenação, roleplays, está utilizando música, desenhos, pinturas, jogos, tudo que envolve a terapia clássica infantil, a terapia tradicional, tá? A gente poderia pensar a própria terapia comportamental para a fobia social sendo aplicada ao mutismo seletivo, tá? E também a terapia familiar, porque como a criança ela basicamente só se comunica no contexto familiar, a gente incluir a família dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, né, de maneira mais rara, seria fundamental no tratamento desse quadro. Tá? E por último, gente, uma questão que é o seguinte: como a gente está falando de um transtorno de ansiedade social, pelo menos isso aqui é uma interpretação minha, tá? Uma conclusão que eu cheguei lendo um pouco sobre esse transtorno. Será que haveria realmente a necessidade de uma distinção entre fobia social e mutismo seletivo? Por quê? Eu venho sempre trabalhando a ideia aqui, e se não me engano eu já fiz um vídeo aqui apontando essas questões, entre a distinção entre timidez, ansiedade social, fobia social, transtorno de personalidade evitativa, né? Porque a gente vai entender todas essas condições ao longo de um contínuo de ansiedade social, um contínuo de intensidade de ansiedade social, onde numa ponta, num extremo do contínuo, eu tenho a própria ansiedade social, como uma experiência comum, onde a maioria das pessoas experimenta ansiedade em situações de exposição social. Um pouco mais à frente da linha do contínuo eu tenho a experiência de timidez, que seria um nível de ansiedade social um pouco maior. E na outra ponta, aqui no outro extremo do contínuo, eu tenho as experiências da fobia social e do transtorno de personalidade evitativa como condições psicopatológicas da ansiedade social. Tá? Então, me parece que a mesma questão cabe em relação ao mutismo seletivo, né? Porque você tem subtipos de fobia social, né? Você tem, por exemplo, pessoas com fobia social que têm fobia de contato visual. Ou seja, é a principal dificuldade da pessoa. Você tem subtipos de fobia social em que o medo principal é o medo de corar na frente dos outros, é o medo de ruborizar. Tudo bem? Então, será que a gente não poderia pensar o mutismo seletivo como a fobia de falar? A fobia de se comunicar oralmente, se expressar verbalmente para a pessoa? Né? Então, para finalizar, cabe essa questão. Será que a gente precisaria dar outro nome ao mesmo transtorno de ansiedade social que tem basicamente as mesmas características? Né? E essas mesmas questões valem para a timidez e para o transtorno de personalidade evitativa, que são condições extremamente semelhantes. Né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado útil aqui, espero que tenha ficado claro aqui as informações. Tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestões, críticas, vocês podem escrever para mim aqui embaixo, nos comentários. E uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam útil, acharam interessante, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, curtir o vídeo. Se você não for inscrito no canal aqui, se inscreve no canal. E se vocês quiserem também, vocês podem deixar sugestões de tema aqui para os próximos vídeos. Tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.